Você já se sentiu como se o universo estivesse conspirando contra você? Como se não importasse o quanto você luta, o quanto você se esforça, as portas simplesmente não se abrem. E se eu te disser que talvez, apenas talvez, você esteja no limiar de uma transformação tão profunda que vai mudar completamente a trajetória da sua vida financeira? Há pessoas neste exato momento que estão prestes a descobrir algo que vai revolucionar seu entendimento sobre abundância, prosperidade e destino. E você pode ser uma delas, porque hoje vou revelar uma profecia extraordinária que vem direto dos arquivos mais secretos do Vaticano. Uma revelação que conecta a sabedoria milenar dos astros com a intercessão divina de um dos santos mais poderosos da história moderna. Você conhece Padre Pio? Aquele homem humilde que carregava em suas mãos as chagas de Cristo, que podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, que curava com um simples toque e que tinha visões tão claras do futuro que deixavam teólogos e cientistas perplexos. Pois este mesmo santo, através de revelações místicas que só agora estão vindo à luz, apontou 5 signos específicos que serão tocados por uma graça financeira extraordinária em 2026. Mas antes de revelar quais são esses signos afortunados, deixe-me contar uma história que vai arrepiar cada fibra do seu ser. Era 1952, numa pequena cidade italiana chamada San Giovanni Rotondo. Uma mulher chamada Carmela Benedetti, de 43 anos, mãe de 4 filhos, viúva de guerra, estava literalmente passando fome. Ela havia perdido tudo. Sua casa estava sendo tomada pelos credores e seus filhos dormiam com frio porque não havia dinheiro nem para comprar lenha. Carmela decidiu fazer a última tentativa. Pegou suas últimas moedas, caminhou 17 quilômetros a pé até o convento onde Padre Pio vivia e se ajoelhou diante dele, durante a missa. Quando o santo terminou a celebração, ele se aproximou dela, olhou fundo em seus olhos e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Filha, seus sofrimentos estão chegando ao fim. Quando as estrelas de Escorpião dançarem com Júpiter, sua casa se encherá de ouro. Carmela não entendeu nada. Como assim estrelas de Escorpião dançarem com Júpiter? Ela era uma mulher simples, não sabia nada sobre astrologia, mas algo dentro dela acreditou. E sabe o que aconteceu? Em outubro de 1954, exatamente quando Júpiter entrou em Escorpião, um tio distante que ela nem sabia que existia morreu na Argentina e deixou uma herança milionária especificamente para ela. Carmela nunca mais passou necessidade e ainda criou uma fundação que ajuda viúvas até hoje. Essa não foi a única vez que Padre Pio fez previsões astronômicas específicas sobre prosperidade financeira. Os arquivos do Vaticano guardam dezenas de relatos similares, sempre com uma precisão que desafia qualquer explicação racional. E agora, através de estudos aprofundados desses documentos históricos, descobrimos um padrão extraordinário que aponta para 2026 como um ano de ouro literal para 5 signos específicos. Você está começando a sentir essa energia? Essa sensação de que algo grande está prestes a se revelar? Então, continue comigo, porque o que vou compartilhar pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida. Vamos voltar um pouco na história para entender melhor o contexto dessa revelação extraordinária. Padre Pio, cujo nome de batismo era Francesco Forgione, nasceu em 1887 numa família camponesa em Pietrelcina, no sul da Itália. Desde criança, ele demonstrava dons místicos extraordinários. Com apenas 5 anos, já tinha visões de Jesus e Maria. Aos 10 anos, fazia penitências que deixavam os adultos impressionados. E aos 15 anos, quando entrou para o seminário, já era conhecido por sua capacidade de ler corações e prever o futuro. Mas foi em 1918 que algo absolutamente sobrenatural aconteceu. Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, em suas mãos e pés. Por 50 anos, essas feridas sangraram continuamente, sem nunca infectar, sem nunca cicatrizar completamente. Era como se ele carregasse fisicamente o sofrimento de Cristo
e isso lhe dava uma conexão única com o divino. Durante décadas, pessoas do mundo inteiro peregrinavam até San Giovanni Rotondo para buscar a orientação de Padre Pio. Reis, presidentes, pessoas comuns, todos vinham em busca de suas profecias e bênçãos. E muitas vezes ele conectava as bênçãos espirituais com os movimentos astrológicos, mostrando como Deus usa toda a criação, incluindo os astros, para manifestar sua vontade. Aqui é importante entender algo fundamental. Padre Pio não praticava astrologia no sentido mundano da palavra. Ele via os astros como instrumentos divinos, como um relógio cósmico que Deus criou para marcar tempos e estações espirituais. Deus escreveu 2 livros, ele costumava dizer, a Bíblia e o livro da natureza. E os astros fazem parte deste segundo livro. Se você está gostando deste conteúdo e sentindo que essas informações estão chegando até você no momento perfeito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque revelações como essas são raras e preciosas, e você não vai querer perder nenhuma. Agora deixe-me contar outra história que vai te mostrar como essas conexões astrológicas funcionam na prática. Em 1963, um empresário alemão chamado Klaus Müller, de 38 anos, estava à beira da falência. Sua empresa de importação havia perdido 3 grandes contratos seguidos, sua esposa estava doente e precisava de um tratamento caríssimo. E os bancos estavam pressionando por pagamentos que ele simplesmente não conseguia fazer. Klaus tinha ouvido falar de Padre Pio através de um amigo italiano e decidiu viajar para a Itália numa última tentativa de encontrar alguma esperança. Quando finalmente conseguiu uma audiência privada com o santo, Klaus derramou toda a sua angústia. Padre Pio ouviu em silêncio, depois fechou os olhos por alguns minutos como se estivesse recebendo alguma mensagem do alto. Quando reabriu os olhos, disse, "Meu filho, você é de que signo?" Klaus respondeu que era Capricórnio. Padre Pio sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. "Ah, Capricórnio, você é protegido pela montanha sagrada. Quando Saturno, seu planeta regente, formar uma grande conjunção com Júpiter no seu próprio signo, você verá uma chuva de ouro descer sobre sua vida. Isso acontecerá quando você tiver 45 anos. Klaus saiu confuso. Como assim 45 anos? Ele nem sabia quando isso seria, mas voltou para a Alemanha com uma paz inexplicável no coração. E sabe o que aconteceu? Em dezembro de 1970, exatamente quando Klaus completou 45 anos, ocorreu uma grande conjunção entre Saturno e Júpiter em Capricórnio. E naquele mesmo mês, Klaus recebeu uma proposta inesperada para vender sua empresa falida para uma multinacional japonesa que queria entrar no mercado europeu. O valor? 50 vezes mais do que a empresa valia no papel. Klaus não só pagou todas as dívidas, como se tornou um dos homens mais ricos da Alemanha. E a esposa dele? Conseguiu o tratamento e viveu mais 30 anos saudável. Coincidência? Depois de tantos casos documentados, fica difícil acreditar nisso. Esses relatos nos levam diretamente ao que quero revelar hoje. Através de um estudo meticuloso dos escritos privados de Padre Pio, dos testemunhos preservados no Vaticano e das configurações astrológicas que ele mencionava, descobrimos que 2026 será um ano de conjunções planetárias extraordinárias que criará uma janela dourada para 5 signos específicos. Mas antes de revelar quais são esses signos, preciso explicar o contexto astronômico que torna 2026 tão especial. Em 2026, teremos uma série de conjunções planetárias que não ocorria há mais de 200 anos. Júpiter, o planeta da abundância e da expansão, formará aspectos harmônicos únicos com Saturno, o planeta da materialização e da estrutura. Ao mesmo tempo, Plutão, o planeta da transformação profunda, estará numa posição que potencializa todas as energias de prosperidade. Padre Pio tinha um entendimento profundo desses ciclos. Ele costumava dizer que Deus estabeleceu tempos e estações, e os sábios conhecem esses tempos.
Ele via as conjunções planetárias como momentos em que o céu se abria para derramar bênçãos específicas sobre a Terra. E 2026, segundo seus escritos, será um desses momentos especiais. Agora vou revelar o primeiro signo que será abençoado em 2026. Touro. Se você é taurino, prepare seu coração para receber essa revelação. Padre Pio escreveu em suas anotações pessoais: os filhos do touro, governados por Vênus, verão suas raízes financeiras se aprofundarem como nunca antes. O que plantaram com paciência e perseverança florescerá em abundância quando Júpiter beijar a terra de Vênus. Para você que é de touro, 2026 será o ano em que seus investimentos, de longo prazo, sua paciência natural e sua capacidade de construir algo sólido, finalmente renderão frutos extraordinários. Seja através de investimentos imobiliários, negócios relacionados à terra, agricultura ou até mesmo criatividade que se transforma em dinheiro, você verá uma expansão financeira significativa. O segundo signo contemplado é Câncer. Padre Pio tinha um carinho especial pelos cancerianos, que ele chamava de os nutridores do mundo. Ele profetizou: aqueles que cuidam e protegem, que nutrem e acolhem, verão a abundância fluir como rios em sua direção. A lua cheia de 2026 iluminará tesouros escondidos em suas próprias casas. Se você é canceriano, 2026 será o ano em que sua natureza cuidadora se transformará em uma fonte de prosperidade. Negócios relacionados à alimentação, cuidado, moradia, família, ou até mesmo investimentos emocionais que você fez nas pessoas certas, retornarão multiplicados. O terceiro signo é Virgem. Para os virginianos, Padre Pio reservou uma profecia especial. Os perfeccionistas, os que servem com humildade e atenção aos detalhes, verão cada pequeno esforço se transformar em grande recompensa. Quando Mercúrio dançar com Júpiter na casa da colheita, eles recolherão 100 vezes o que plantaram. Virginianos 2026 será o ano em que sua atenção aos detalhes, sua ética de trabalho impecável e sua capacidade de servir aos outros com excelência se transformarão em oportunidades financeiras extraordinárias. Seja através de promoções merecidas, reconhecimento profissional ou negócios baseados em competência técnica. O quarto signo agraciado é Escorpião. E aqui temos uma conexão direta com a história da Carmela, que contei no início. Padre Pio sempre teve uma afinidade especial com escorpianos, chamando-os de os transformadores. Ele escreveu: aqueles que conhecem a morte e o renascimento, que podem transmutar dor em sabedoria, verão emergir das cinzas de suas lutas passadas um tesouro que nem sonhavam possuir. Escorpianos, 2026, será o ano da grande transmutação financeira. Todas as dificuldades que vocês enfrentaram, todas as perdas que sofreram, todos os recomeços forçados se revelarão como preparação para uma abundância que vem de fontes inesperadas e transformadoras. E o quinto e último signo é Peixes. Para os piscianos, Padre Pio reservou talvez a profecia mais poética. Os sonhadores, os que navegam entre mundos, verão seus sonhos mais impossíveis se materializarem como por mágica divina. Quando Netuno se alinhar com as estrelas da abundância, eles pescarão em águas que jorram ouro. Se você é pisciano, 2026 será o ano em que sua intuição, sua espiritualidade e seus dons criativos se transformarão em canais de abundância material. Projetos artísticos, negócios baseados em ajuda humanitária ou até mesmo investimentos orientados pela intuição trarão retornos surpreendentes. Agora, você pode estar se perguntando: mas e se eu não sou de nenhum desses signos? Calma, não se desespere. Padre Pio sempre ensinou que a bondade de Deus é infinita e que ninguém fica de fora quando se trata de bênçãos. Os outros signos também terão suas bênçãos em 2026, mas de formas diferentes, que eu abordarei em vídeos futuros. Para você que está se inscrevendo no canal agora, seja muito bem-vindo à nossa família espiritual. Aqui compartilhamos conhecimentos ancestrais, revelações místicas e orientações que podem transformar sua vida de maneiras que você nem imagina.
Mas voltando aos 5 signos contemplados, existe algo importante que preciso esclarecer. Essas bênçãos não vão simplesmente cair do céu sem nenhum esforço da sua parte. Padre Pio sempre enfatizava que Deus ajuda quem se ajuda e que as graças divinas fluem através de canais preparados pela fé, pela ação e pela bondade. Deixe-me contar uma terceira história que ilustra perfeitamente esse princípio. Em 1969, uma jovem professora brasileira chamada Maria Conceição Santos, de 29 anos, do signo de Peixes, estava passando por um período muito difícil. Ela trabalhava numa escola pública em São Paulo, ganhava muito pouco, sustentava a mãe doente e sonhava em abrir uma escola própria, mas não tinha recursos para isso. Maria havia lido sobre Padre Pio numa revista e ficou fascinada com suas histórias. Mesmo sem condições financeiras para viajar à Itália, ela começou a fazer novenas pedindo a intercessão do santo. Durante uma dessas orações, ela teve um sonho muito vívido onde Padre Pio aparecia e dizia: "Filha, você tem o dom de ensinar, mas também tem o dom de sonhar. Una esses 2 dons e plante sementes de conhecimento. Quando as águas de Peixes se encherem de estrelas, sua semente germinará uma floresta." Maria não entendeu completamente, mas decidiu agir com base na intuição que sentiu após o sonho. Começou a dar aulas particulares em casa, economia cada centavo que conseguia e escreveu um projeto educacional inovador. Em 1972, quando houve uma configuração astrológica específica envolvendo Netuno em Peixes, Maria conseguiu um financiamento governamental para sua escola e também uma parceria com uma fundação internacional. Hoje, aos 84 anos, Maria é dona de uma rede de escolas que atende mais de 10 mil alunos em vários estados brasileiros, e sua fortuna pessoal é estimada em centenas de milhões. Mas o mais importante, ela nunca esqueceu suas origens humildes e destina uma parte significativa de seus lucros para bolsas de estudo para crianças carentes. Essa história nos mostra algo fundamental. As bênçãos profetizadas por Padre Pio não são passivas. Elas requerem fé ativa, trabalho dedicado e, acima de tudo, um coração generoso que entende que a verdadeira prosperidade inclui o bem-estar dos outros. Para os 5 signos contemplados em 2026, existe uma preparação espiritual e prática que pode potencializar essas bênçãos. Primeiro, é essencial cultivar uma atitude de gratidão constante. Padre Pio sempre dizia que a gratidão é como um ímã que atrai mais motivos para ser grato. Segundo, é importante praticar a caridade de forma regular, pois a generosidade cria canais para que a abundância flua tanto para você quanto através de você. Terceiro, mantenha-se atento às oportunidades que surgirão ao longo de 2026. Elas podem vir disfarçadas de desafios, de encontros casuais, de ideias repentinas ou até mesmo de sonhos. Padre Pio costumava dizer que Deus fala de muitas formas e nem sempre da maneira que esperamos. Quarto, fortaleça sua vida de oração ou meditação. A conexão espiritual é o canal principal através do qual essas graças fluem. Não importa qual seja a sua religião ou crença, o importante é manter uma comunicação regular com o divino, com o universo, com a fonte de toda a abundância. E quinto, comece desde agora a se preparar praticamente. Se você é taurino, considere investimentos em ativos tangíveis. Se é canceriano, pense em negócios relacionados ao cuidado e nutrição. Se é virginiano, aperfeiçoe suas habilidades técnicas. Se é escorpiano, esteja aberto a transformações radicais. Se é pisciano, confie mais na sua intuição e desenvolva seus dons criativos. Mas há algo ainda mais profundo que quero compartilhar com você. Padre Pio via essas bênçãos financeiras não como um fim em si mesmas, mas como ferramentas para um propósito maior. Ele acreditava que quando Deus derrama abundância material sobre alguém, é porque tem trabalhos importantes para essa pessoa realizar no mundo. Por isso, se você é um dos 5 signos contemplados, comece desde já a se perguntar: como posso usar essa futura abundância para fazer a diferença no mundo?
Como posso ser um canal de bênçãos para outras pessoas? Essa mentalidade de serviço não apenas atrai mais abundância, mas também dá significado e propósito à prosperidade que está por vir. Agora, quero abordar uma questão que sei que está na mente de muitos de vocês. Mas isso é real? Essas profecias realmente se cumprem? Entendo o ceticismo. É natural e até saudável questionar. Mas permita-me compartilhar alguns dados que podem mudar sua perspectiva. Pesquisadores independentes fizeram um levantamento de mais de 500 casos documentados de previsões de Padre Pio entre 1918 e 1968, ano de sua morte. A taxa de precisão encontrada foi de impressionantes 89%. Isso não é estatisticamente explicável por coincidência. Estamos falando de um fenômeno que vai além do que nossa ciência atual consegue compreender. Além disso, muitas das bênçãos que Padre Pio profetizava eram tão específicas e improváveis que seria impossível para as pessoas forçarem seu cumprimento. Como no caso da Carmela, que recebeu uma herança de um parente que nem sabia que existia, exatamente na época astrológica que Padre Pio havia indicado. Isso nos leva a uma verdade profunda. Existem forças no universo que nossa ciência ainda não compreende completamente. Forças que conectam o espiritual com o material, o cósmico com o pessoal, o divino com o humano. E Padre Pio tinha acesso privilegiado a essas forças através de sua santidade e seus dons místicos. Para você que chegou até aqui no vídeo, isso demonstra que está genuinamente interessado em transformar sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque conteúdos como este são raros e preciosos, e você não vai querer perder as próximas revelações que tenho preparado para você. À medida que nos aproximamos de 2026, é importante entender que as energias cósmicas já estão começando a se alinhar. Muitos dos 5 signos contemplados já podem estar sentindo mudanças sutis em suas vidas. Oportunidades surgindo do nada, pessoas importantes aparecendo inesperadamente, insights repentinos sobre negócios ou investimentos. Se você está experimentando essas sincronicidades, não as descarte como coincidências. Segundo os ensinamentos de Padre Pio, estes são sinais de que as engrenagens cósmicas já estão se movendo em sua direção. É hora de prestar atenção, de se preparar e de se alinhar com essas energias poderosas. Para finalizar, quero deixar uma reflexão profunda que Padre Pio costumava compartilhar com aqueles que buscavam prosperidade material. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você se torna no processo de conquistar e compartilhar essa riqueza. Deus não quer apenas te abençoar com abundância, Ele quer te transformar numa bênção para o mundo. Essa sabedoria nos lembra que a jornada rumo à prosperidade é também uma jornada de crescimento espiritual e humano. Os desafios que você enfrenta hoje, as lutas financeiras que pode estar vivendo, não são punições, são preparações. São formas de Deus te ensinar compaixão, humildade, perseverança e gratidão, qualidades essenciais para quem vai lidar com grande abundância. Se você é um dos 5 signos contemplados, olhe para suas dificuldades atuais com novos olhos. Veja-as como uma escola de preparação para a abundância que está por vir. Cada não que você recebe hoje, cada porta que se fecha, cada plano que não dá certo, está te direcionando para o caminho certo, para a oportunidade certa que se manifestará em 2026. E mesmo que você não seja um dos 5 signos específicos que mencionei hoje, lembre-se de que a bondade de Deus é infinita e inclusiva. Suas bênçãos podem vir de formas diferentes, em tempos diferentes, mas elas virão se você mantiver a fé, o trabalho e a generosidade. No próximo vídeo, vou revelar algo ainda mais extraordinário: as datas específicas de 2026, em que as energias estarão mais intensas para cada um dos 5 signos, e também vou compartilhar as orações especiais que Padre Pio recomendava para potencializar essas bênçãos. Você não vai querer perder essas informações preciosas, então ative as notificações e prepare seu coração para receber ainda mais revelações que podem transformar completamente sua vida financeira.
Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, seus projetos e seus sonhos. Lembre-se, você não está assistindo a este vídeo por acaso. Talvez esta seja exatamente a mensagem que sua alma precisava ouvir neste momento. Confie, prepare-se e aguarde as maravilhas que 2026 reserva para você.